Não, agora é assim, né, Ítalo? A gente passa o desafio e a gente tem que resolver o desafio, porque o cara foge. Tá aí, Ítalo. Opa, é a mão de cá, tá aqui, Ítalo, ó. Ó, ó. Pera aí, Ítalo, pera aí. Tá aqui, ó. Questãozinha que eu passei pra você, você não conseguiu resolver. Mas vamos lá, né, meu querido? Estamos aqui para ajudar os companheiros. Tem duas partículas que se movem num plano XY e as suas posições são dadas por essas duas expressões, que na verdade falam o seguinte, que a posição P1 é função da posição X e da posição Y. E a mesma coisa com a partícula 2. Dá alguns dados que eu já escrevi lá na questão, então eu vou meio que pular isso aqui e partir para ela. E agora ele fala as posições. P1 tem isso aqui em função do tempo, ó, 5 sobre raiz de t em x e em y, 1 sobre raiz de t menos 1, 2, 1 sobre raiz de t em x e em y, 4 sobre raiz de t menos 1. Vamos lá. Considere todas as grandezas envolvidas, e elas estão todas no SI, Sistema Internacional de Unidades. Ele quer o modo da componente, isso aqui é o importante, só na direção Y, só na direção Y, perfeito? Do impulso da força que uma partícula exerce sobre a outra. No instante entre 1 e 6 segundos. Por que isso aqui é importante? Não vou nem falar contigo, Ítalo, vou falar com a galera que está estudando. Porque ele deu em função do tempo aqui, meus queridos, ó. Então vamos voltar lá para o meu quadrinho digital. Beleza, eu vou sair da frente aqui para você ver, Ítalo. Ó, 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 ó. Cadê? Cadê? Os dados estão aqui, Ítalo. Ó, aqui os. Opa, espera aí. Vou aprender isso aqui ainda, Ítalo. Ó, assim. Olha lá, Ítalo. Os dados estão aqui. A gente não precisa estressar, então vamos brincar com isso. Perfeito? Eu já coloquei aqui um plano XY para a gente já brincar com essa parada. Esse camaradinho aqui vai ser meu eixo Y, esse camaradinho aqui meu eixo X. Ítalo, a questão consiste em escrever a posição das partículas em termos desses vetores. Porque na verdade aqui é uma coordenada em X, aqui é uma coordenada em Y. Então eu vou escrever P1 e P2, genérico. Tá beleza? Genérico. Aqui é a carga Q1 e aqui é a carga Q2. Como assim genérico, Adriano? É genérico por quê? Porque tanto faz onde elas estão, porque elas são dependentes do tempo. Para saber onde ela está, tem que saber em que tempo, em que momento ela vai estar. Mas genérico dá certinho aqui, ó. Esse é o vetor que representa a posição da partícula 1 em função do tempo, e esse é o vetor que representa a posição da partícula em função do tempo, partícula 2 em função do tempo. Você concorda comigo, Ítalo? Eu vou te chamar o tempo todo aqui, cara. Agora eu fiquei nervoso contigo. Agora eu fiquei nervoso. Você está me fazendo fazer uma questão que eu te passei desafio, Ítalo. Agora sim, eu tô nervoso contigo. Olha só, você concorda comigo, cara, que a distância entre as partículas, opa, cagada eu fiz aqui, que a distância entre as partículas também pode ser tratada como um vetor? Concordo. Eu acho que você concordou, daí você já concordou comigo. A distância entre as partículas pode ser tratada como um vetor. Logo, se eu chamar isso aqui de distância 1, vetor, isso aqui de distância 2, vetor, isso aqui eu posso chamar de distância d, vetor, que é a distância entre as partículas. Então vou descobrir isso aqui. De que maneira? Aquele vetor d, basta fazer d2 menos d1. Ridículo isso. Menino de rua, que qualquer criança em situação de rua dá conta. Para fazer esse vetor, basta, olha só, basta subtrair 2 de 1. Subtrair o x de 2 menos o x de 1 e a mesma coisa com y de 2 e y de 1. Resumindo aqui, porque o vídeo não pode ficar longo, senão o pessoal não assiste, eu vou fazer, fugiu aqui agora o que eu ia fazer. Eu vou fazer P2 menos x2 menos x1. X2 menos x1 vai dar menos 4 sobre raiz de t. Mas, Adriano, de onde eu tirei isso? Quem está falando assim é o Ítalo. Mas, Adriano, de onde eu tirei isso? Você tirou aqui, meu querido, ó. Presta atenção. 1 sobre raiz de t menos 5 sobre raiz de t, conserva o denominador, subtrai os numeradores. 1 menos 5 dá quanto? 4, bisonhão. Agora você vai fazer isso menos isso. Isso menos isso vai dar 3 sobre raiz de t.
Agora, meus queridos, nós temos um vetor, beleza? Nós vamos fazer o seguinte, vamos escrever as componentes desses vetores, vamos escrever essas componentes, tanto a horizontal quanto a vertical. Eu devia ter preparado isso aqui antes, desenhado para ficar mais rápido, mas beleza. Ora, esse vetor D, que é esse cara aqui, ó, ele tem na componente horizontal 4 sobre raiz de t. Mas, Adriano, não é negativo, é um vetor. Eu estou escrevendo só o módulo aqui, que é o comprimento dele, beleza? Vamos lá. O y desse cara, 3 sobre raiz de t. Galera, isso aqui é um triângulo pitagórico. Logo, a hipotenusa, que é o que eu estou preocupado aqui, ó, que é esse d, 3, 4, 5 sobre raiz de t. Nó, ficou moleza agora, não ficou? Porque você tem alfa aqui, ó. Se você tem alfa, você pode calcular seno de alfa e cosseno de alfa. Eu vou deixar de tarefinha para vocês calcular os dois. Mas o seno vai dar 3 sobre 5 e o cosseno 4 sobre 5. Mas, Adriano, como é que você fez isso? Aí, galera. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Perfeito? Perfeito. Agora vamos partir para a questão. A minha preocupação é só na direção de y. Então, ó, esses dois camaradas, um exerce força sobre o outro. Beleza? Como os dois têm mesmo sinal, a força aqui é de repulsão, ó. Força de repulsão. Essa força de repulsão, ela vai ter uma componente vertical e uma componente o quê? Horizontal. Uma componente vertical, uma componente o quê? Horizontal. A minha preocupação é só a componente horizontal. A componente horizontal dessa força, horizontal não, desculpa, vertical. A componente vertical na direção de y. Então ela vai ser o módulo da força vezes seno do ângulo alfa. Perfeito? Quem vai ser o módulo dessa força? Força, nós estudamos aí, quem é meu aluno vai lembrar. Força entre duas partículas. ADO, AA dk QQ dA ao quadrado. Eu disse é ADO, AA dk QQ dA ao quadrado. Você deve estar com isso impregnado na cabeça agora, né? K, que é a constante, o produto das cargas Q1, Q2, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Como é a componente em y, vem o seno de alfa aqui. Logo, esse Fy, ele vai ser K, não é isso? Eu não vou nem colocar aqui agora. K, Q1, Q2, divididos. D ao quadrado é esse módulo aqui, ó. É 5 sobre raiz de t ao quadrado. Todo mundo ao quadrado, tá? Vezes o seno. Mas o seno é quanto? 3 sobre 5. Falo inglês que é uma beleza, né, Ítalo? 3 sobre 5. Vou até subir minha câmera aqui um pouquinho. Deixa eu ver se ficou legal aqui agora. Agora ficou. Tá mostrando todo o meu cabeção aí. Deixa eu ficar na frente aqui, beleza. Vamos fazer esse FY. Eu tô com a caneta ao contrário aqui, gente. Todo mundo comigo. FY. Resolvendo essa buzanga toda aqui, nós vamos chegar nisso aqui, ó. 3K, Q1, Q2, dividido. O 5 ao quadrado vai virar 125. 5 ao quadrado não, né? 5 ao quadrado 125, esse 5... Adriano. 5 ao quadrado 25, esse 5 aqui 125 vezes o tempo. Agora eu encontrei a força na direção de y em função do tempo. Galera, se eu substituir, eu até anotei no meu quadro ali, ó. Se eu substituir o tempo 1, nós vamos encontrar a seguinte força. Vou chamar de F1. Eu vou tirar a barrinha aqui, porque eu estou calculando ela. Esse F1, vocês vão fazer isso para mim. Substitui o K, que é 9 vezes 10 a nona, Q1, Q2, o tempo 1, enfim. Nós vamos chegar no seguinte valor, 1,08 vezes 10 a menos 3 newtons. Se eu substituir o tempo T1 igual a 1, se eu substituir o tempo 2, que é 6, o F2 vai ser igual a 6,48 vezes 10 a menos 3 o quê? Newtons.
Vamos voltar lá no início. O que que é isso? Isso é a força na direção de Y quando o tempo é 1 e quando o tempo é quanto? 6 segundos. Adriano, mas a pergunta não era essa, a pergunta era sobre que era mesmo? Sobre o impulso. Galera, para fazer esse impulso, eu vou apelar aqui para um gráfico. E vou fazer o seguinte nesse gráfico. Nesse eixo aqui eu vou colocar a força em Y. Nesse eixo aqui eu vou colocar o tempo. Quando o tempo é 1, a força em Y vale quanto? 1,08 vezes 10 a menos 3. Quando o tempo é 2, a força em Y vale quanto? 6,48. 6,48 vezes 10 a menos 3. Meus queridos, dá para unir isso aqui, ó. Esse é o primeiro ponto. Aí, eu lembro do João Júnior agora, ó. Que o João Júnior falava Ctrl C, Ctrl V. Tá, 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 tá. Tan, 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 tan. Tá muito chato esse tan, tan. Beleza. Eu tenho aqui agora uma reta entre esses dois pontos. Beleza. Essa reta entre esses dois pontos vai deixar aqui pra gente uma área. Essa área, aí você vai voltar lá no seu pré-chulé e lembrar, é numericamente igual ao quê? O impulso. Beleza? Agora, para encontrar o impulso, basta fazer essa área. Essa área é um trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por... Aqui não é 2 não, tá, bisonhos? Aqui é 6. Vezes a altura, dividido por quanto? Por 2. Então, fazendo essa área, nós vamos ter o quê? Base maior, 6,48 vezes 10 a menos 3. Mais base menor, 1,08 vezes 10 a menos 3. A altura vai daqui até aqui, 5, e divide isso aqui por quanto? 2. Sem forçar muito vossos cérebros, e nem o do Ítalo, que não deu conta de fazer a questão, você não deu conta, Ítalo, relaxa. Ninguém vai ficar nervoso com você, não. Tá, gatinho? Olha só, fazendo essas continhas, nós encontramos 18,9 vezes 10 a menos 3, unidade de impulso só para você, Ítalo. Newtons vezes segundos. Se eu voltar lá na questão, se eu voltar na questãozinha, PAN desafio. Letra B. B de bola. Beleza? Meus queridos, é um prazer inenarrável brincar com vocês aqui. Beleza? Deixa eu só cortar aqui. Foi um prazer inenarrável. Tô aguardando seu desafio, Ítalo. Vem pra cima, irmão. Aqui não. Aqui manda o desafio e aqui resolve o desafio. Falou, garoto. Um abraço.